estava ajustando algumas coisas no som. Hoje eu vou ter que usar esse microfone aqui a primeira vez. Então, se vocês perceberem que eu estou fazendo alguma coisa estranha com as minhas mãos, me ajudem, façam um sinal para mim, que agora eu não sei o que eu faço sem o microfone. Eu estava ali, estava vendo Davi ministrar. Algumas canções é de um período que eu me converti. Então trouxe aquele momento assim de um encontro com Cristo, a expressão que nós usamos é o primeiro amor, de um encontro genuíno com aquele que é o Salvador. E veio primeiro essa memória da minha conversão e depois eu fiquei lembrando e daí eu me senti um pouquinho velho. Que quando eu cheguei na igreja aqui na BZN, ele estava correndo, brincando nos cultos. Daí hoje estava aqui ministrando, por um momento eu fiz uma conta rápida. Olha, eu acho que eu estou ficando um pouquinho velho já. Para mim é um privilégio a gente estar aqui, poder ministrar. A gente está na escola de servos, é junto com o nosso culto da manhã. É o 4º encontro, é o final desse módulo, o final aqui da minha participação. Os pastores hoje não estão presentes, eles estão em um retiro. Pastor Alberto, Ricardinho. Então hoje eu vou estar conduzindo a palavra, igual eu falei nos outros encontros, eu quis ter os 4 encontros de forma construtiva, mesmo tendo um início, um meio e um fim. Eu queria ter alguma conexão neles para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor ou mais profundo. No nosso primeiro encontro nós falamos sobre Gênesis 1, sobre uma liderança que vai ser firmada em um propósito, numa identidade, que ela vai ter um posicionamento. Daquelas pessoas que vão assumir uma responsabilidade em Cristo Jesus, vão se posicionar como uma resposta de Deus. No segundo encontro nós falamos sobre João 13. É um belo e um lindo exemplo do lava-pés, mas que exige de nós humildade, uma submissão à vontade do Cristo, a uma liderança servidora que não vai ter só uma posição, vai de fato manifestar aquilo que é a natureza de Cristo em nós. E semana passada nós falamos sobre Colossenses 3, sobre agora um modelo de Cristo nas relações, na convivência, que nós não vamos aturar os outros, mas nós vamos ser suporte para os outros, manifestando uma mansidão, misericórdia, empatia, compaixão. Vamos ser agora um modelo no relacionamento. E vendo tudo isso, ou dentro disso tudo, de forma construtiva, eu fui vendo que já tem tanta coisa para nós. Tem um modelo agora de eu firmar minha identidade em quem eu sou em Cristo. Teve um modelo de serviço, de entrega, um modelo em relações. E daí nessa manhã, e fico muito feliz dos pastores não estarem aqui, do Ministério de Ensino, que tem uma liberdade maior de falar sobre idolatria. Que num culto de domingo pela manhã, a gente falar sobre idolatria. Esse é o tema da mensagem de hoje. Porque eu vendo tudo isso que teve nos cultos anteriores, a gente tem um desafio. E é o nosso desafio não só no módulo de liderança, é o nosso desafio na caminhada agora com Cristo. É não ser ouvinte, mas ser praticante. A gente pegar tudo que era a parte teórica e torná-la prática agora. E daí tem o grande desafio e o grande inimigo. É o nosso coração. Nós gostamos muito de terceirizar e achar que o inimigo é outro, mas o desafio no final é o nosso eu. É aquilo que nós colocamos no centro do nosso coração. E essa manhã, de forma muito rápida, eu queria falar sobre idolatria. Sobre o quanto isso tem impedido da gente viver uma plenitude em Cristo. O quanto isso tem impedido da gente, igual aqui no momento dos louvores, a gente conseguir declarar o nosso amor pelo Cristo. Idolatria, mais ou menos a gente já tem uma ideia de ídolos, mas acho que a nossa ideia de idolatria está muito voltada a ter aquela imagenzinha dentro de casa ou alguma coisa que a gente usa com a imagem de algum santo. Acho que é muito ligada à Igreja Católica. Mas idolatria, para mim, fica muito mais forte num contexto grego.
a gente já tem lá os deuses e cada deus tinha sua utilidade. Quando a gente vai pensar nesse contexto um pouquinho mais antigo, grego, quando alguém queria ter filhos, ele ia até a deusa da fertilidade e oferecia sacrifícios. Quando está em um período de guerra, ele buscava no Deus da guerra. Quando ele queria uma colheita boa, ele ia e ele apelava e ele buscava no Deus da colheita. Hoje o que a gente tem feito? Muito parecido. Porém não em deuses diferentes, no mesmo Deus. Mas a gente tem apelado para o Deus, para o Cristo, como aquele que vai nos oferecer algo. Daí agora o nosso culto e a nossa caminhada de fé agora acaba sendo uma barganha. É um jogo de trocas. Se eu jejuar, se eu orar, se eu buscar, tem um fim proveitoso, que não é mais o Cristo. Agora é aquilo que ele pode me oferecer. E isso também é uma idolatria. E daí não é uma idolatria a Deus. Agora é uma idolatria a nós mesmos. Sem perceber. O Senhor, o culto da adoração, sou eu mesmo. De forma muito sutil, eu tomo o lugar do Cristo e agora o Senhor e o Cristo servem a minha vontade. E isso é muito perigoso e muito sutil. Ô Miriam, desculpa, mas hoje como eu estou com esse microfone eu vou caminhar aqui. Ela saiu da câmera. Só falando pro pessoal, nem sei se a Miriam estava na escala de hoje, mas ela estava aqui. Veio domingo de manhã com um pedido de socorro para ajudar na transmissão. Os outros domingos de manhã não tiveram. O pessoal que está lá na House Mix estava tudo lá pegando fogo. Estavam ali fazendo uma correria para dar certo. Gente, voltando para a idolatria, é muito sutil a gente perder o nosso coração nessa caminhada. A gente está com os olhos, a gente pode estar em um culto domingo de manhã e o objeto da adoração não ser Cristo. O objeto da adoração ser eu mesmo. E como que é isso? É só a gente ver qual era a necessidade. Que no final a gente vem aqui, o fim de tudo não é prestar culto ao Senhor. Não é eu derramar ou eu manifestar os meus louvores, a minha adoração, não é eu buscar mais da pessoa de Cristo. No final eu venho aqui porque eu tenho uma necessidade, eu quero sair daqui com a minha necessidade suprida. Eu quero que Ele realize agora um milagre. Eu quero que Ele venha com a provisão. E porque é muito sutil, porque Deus, Ele realiza milagres. Deus, Ele continua fazendo, Deus continua suprindo, mas esse não é o fim da nossa caminhada de fé. Isso faz parte da nossa caminhada com Ele. E daí eu quero ficar um pouquinho nessa parte, só para a gente entender que o nosso conceito talvez esteja um pouquinho distorcido sobre idolatria, e a forma que a gente tem caminhado talvez seja assim. Eu venho até o Senhor para eu ter algo suprido. E agora a presença dEle ou o relacionamento com Ele não é mais o meu objeto. Não é mais aquilo que eu quero cultivar. Eu posso vir aqui, estar com Cristo, e ir embora e não ter uma resposta. Mas o eu estar com Cristo, sentir a presença dEle, igual foi o primeiro louvor, crendo que Ele está aqui, já é o suficiente. E hoje, para mim, essa distorção é muito dentro de uma consciência nossa de falta. Teve alguns textos lidos nos últimos encontros, um deles foi Romanos 5. Vou ler bem rapidinho Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E Efésios 1:3 vai falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo.
Qual é a grande distorção que temos? É uma escassez. Parece que sempre temos que receber algo. E nós não conseguimos nos posicionar ou caminhar com uma consciência daqueles que já receberam. Lendo esses dois textos de forma muito rápida, eu já ia marcar, e como foi o nosso último encontro, Romanos 5, Deus derramou do seu amor. Então eu tenho já um amor para eu oferecer. O mesmo amor daquele que ele manifestou na cruz. O mesmo que vimos lá em 1 João 3,16. E agora, lendo Efésios 1, ele vai colocar que eu já sou abençoado. E aí é um desafio muito grande eu vir agora para o culto, eu estar em outros ambientes, eu estar no grupo caseiro, eu estar em um evangelismo, eu estar servindo, ou no meu ambiente profissional, agora com essa consciência que eu já sou abençoado. Já fui suprido e preenchido pelo Cristo. E agora nesse lugar eu tenho algo a oferecer. A expressão que usamos foi agora eu tenho a oportunidade de manifestar o Cristo. Eu vou ser um modelo, eu vou ser o exemplo, eu vou ser aquela figura agora do Cristo. Que há em mim o Espírito Santo, e porque eu vi agora nas Escrituras, e eu creio e eu confio que Ele derramou do seu Espírito. Só que por uma distorção agora a gente está sempre se movendo por falta. Eu tenho que vir, eu tenho que ser abençoado. Eu tenho que vir, eu tenho que receber porque eu necessito. Em parte é uma verdade. Em parte a gente vai ter que ir até o Senhor e sempre receber mais. Eu gosto de falar que há uma santa insatisfação, porque eu quero mais do Senhor. Diante da grandeza dele que foi cantada, eu não posso estar satisfeito. Eu tenho que querer mais de Cristo. Mas eu tenho que ter o equilíbrio e entender dos momentos que eu já tenho algo a oferecer. Eu posso chegar aqui no culto e eu tenho algo a oferecer no momento da adoração. Quando eu vejo a necessidade do meu irmão, eu posso me posicionar como aquele que está cheio do Espírito Santo e ser uma resposta. Mas como dito, por vezes é uma distorção e a nossa consciência acaba sendo corrompida. E agora nós nos posicionamos não como uma resposta, mas como aqueles que necessitam ser supridos. E eu olhando sobre idolatria, eu esqueci de passar ali para o pessoal projetar. Idolatria ela é composta por duas palavras. E na divisão dessas duas palavras é imagem, figura, réplica, ídolo. E a segunda palavra vem de culto, adoração, serviço, de tu prestar algo a esse objeto. E eu estava pensando sobre isso, sobre o que tem tornado, que tem se posicionado no centro do meu coração. O que tem sido o objeto desse culto, dessa adoração, desse serviço, desse empenho, daquilo que eu tenho gastado, meu foco, a minha energia, e muito nessa linha do esperando algo em troca. Eu tenho me empenhado nisso porque eu espero um retorno. Eu faço o meu culto, eu coloco a minha adoração, eu coloco meus recursos, o meu dinheiro, porque eu espero algo em troca que vai ressignificar aquilo que eu sou. Vai preencher o vazio que há em mim. De alguma forma vai suprir as minhas carências. E eu, como eu estou mais acostumado a pregar no sábado, no culto de jovens, eu vendo tudo isso e vendo o quão difícil é falar de idolatria em um culto evangélico, eu queria ler com vocês o texto de Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Meu Deus, como que eu tomo água com o treco aqui? Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seu coração e puseram diante de si tropeços que os levaram à iniquidade. Vou ler só até aí.
Porque para falar sobre idolatria e a gente quebrar a nossa ideia ou o conceito de ter aquela imagem física que prestamos culto, o texto aqui está falando que eles ergueram ídolos em seu coração. Não é mais externo agora a figura que nós vamos adorar. Agora é interno. E por vezes nós temos isso na nossa caminhada. Ninguém está vendo a imagem, mas nós temos no nosso coração um ídolo. E se a gente for pegar muito essa ideia da imagem, ela seria a nossa cara, o nosso retrato. Por muitas vezes é o que nós estamos adorando. E eu queria falar sobre bem rápido, dois tipos de idolatria que tem mais a ver com o nosso tempo agora. Talvez não é mais sobre colheita, não é mais sobre guerra, não é mais sobre fertilidade, não é mais uma idolatria igual era lá com os gregos. E daí, duas que eu vou falar para vocês. É egolatria, a primeira delas. E o que seria a egolatria? Seria uma adoração ao eu. Seria um culto, um serviço a mim mesmo. E pode parecer estranho a gente ter uma caminhada que seja para mim mesmo, mas se a gente for sondar muito o nosso coração, sondar dentro do que foi nosso último encontro sobre as relações, como descartamos as pessoas, como queremos preservar o nosso eu, como queremos ficar numa zona de conforto, como não queremos pagar o preço para ser obediente às Escrituras, a minha vontade, por muitas vezes, toma o centro da minha vida. Muitas vezes eu já li, eu sei qual é a vontade do Cristo. Mas para isso eu vou ter que morrer para mim mesmo. Eu vou ter que dar a outra face, vai a um preço muito alto. O que eu faço, eu apenas rejeito. E é dentro disso e com esse exemplo que eu quero falar que nosso coração, muitas vezes, aloja uma idolatria. E aí a gente tem essa palavra, egolatria. Existe essa palavra? Acho que não. Mas ela expressa muito essa idolatria do eu. Que eu vou seguir os meus desejos, vou rejeitar a cruz de Cristo. Eu vou viver agora para satisfazer, não mais para obedecer. Eu vou pensar muito mais na minha zona de conforto. E diante disso, eu queria ler um texto com vocês, que é Filipenses 3:18, 18 e 19. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a destruição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Lendo esse texto de Filipenses, eu gosto de ver, e o que me chamou muito a atenção quando eu me deparei com esse texto é os inimigos da cruz de Cristo. E que o Deus deles, aqui na versão que eu estou usando é a NVI, que está falando o Deus deles é o estômago, outras traduções vai estar ventre. O Deus deles é o seu próprio eu. O Deus deles e como eles se movem é rejeitando a cruz de Cristo e agora eles buscam satisfazer suas próprias vontades. E essa é uma idolatria que há no nosso meio. E agora uma segunda idolatria, essa palavra com certeza não existe, é agora-latria. E o que vai ser agora-latria? É um culto e uma adoração ao agora. Imediatismo. E se a gente for observar muito como está ultimamente, está tudo muito acelerado, sem tempo, com pressa. E é normal a gente responder algumas vezes que está, vou falar agora como eu respondo para os outros, correria. Como que está a agenda? Lotada. E isso hoje soa muito bem. Como que está a agenda? Cheia. Como que está?
correndo, tem compromisso aqui, tem coisa para eu fazer depois, e agora isso parece que é bom. E essa agora-latria não é só sobre uma agenda lotada, mas por vezes essa agenda lotada parece que isso vai afirmando quem somos. Parece que quanto mais compromisso, mais importante eu sou. Só que não é só isso sobre uma agenda. É também a gente cultuar o agora, sem confiar num propósito, num processo e um plano de Deus. Quantos de nós, eu me incluo nisso, questionamos Deus sobre algumas respostas? Oramos, pedimos, clamamos, e não vem a resposta, e parece que nós entendemos muito mais do que Deus. E daí nós agora queremos tudo agora. Talvez a gente está mal acostumado com a tecnologia, que ficou tudo mais rápido. Começou na cozinha com micro-ondas, uma air fry, foi indo, agora tem tudo mais fácil com a internet. Agora ficou mais fácil até a gente perguntar, antes era para o Google, que a gente tinha que dar uma pesquisada, agora tem o chat que a gente coloca ali, já vem tudo pronto. Nós estamos nos achegando a Deus com esse coração também. E daí agora a gente não quer mais esperar em Cristo. Agora a gente quer assumir o controle e o governo. E a gente quer algo agora. Por isso que a palavra era agora-latria. É a minha adoração, mas também é um serviço que eu empenho agora a minha energia, o meu recurso. Eu coloco o meu eu nesse favor para eu ter um retorno. No primeiro exemplo eu li Filipenses, mas para eu não me estender, eu não vou ler, mas em Gênesis 25 tem o caso de Jacó e de Esaú, que ele vende o seu direito como filho mais velho. Em Êxodo 32, o povo ali não quis esperar um pouquinho, fez um bezerro de ouro, então não é de agora que a gente tem essa inclinação e não querer esperar. É só sobre tempo? Não é sobre tempo. É sobre governo. E nesse governo tem o senhorio de Cristo. Nós declaramos que Cristo, ele é o Senhor da nossa vida. Ele como Senhor, ele é o objeto agora da minha adoração. Ele é o objeto da minha entrega. Só que por vezes agora ele não é mais o objeto disso. Ele se tornou só o meio daquilo que eu quero. E daí agora nós incluímos o Senhor nessa nossa pressa, na necessidade de suprir as minhas carências. E assim a gente se tornou um pouquinho distante do que era o nosso módulo agora de liderança. Uma liderança cristocêntrica, que tem o Cristo no centro, que tem o Cristo como padrão da nossa caminhada, tem o Cristo como nosso referencial. Essa manhã é um resgate, é dizer para vocês, voltem os olhos para aquele que é um modelo. Voltem os olhos para aquele que é o Cristo. Voltem os olhos para o exemplo que ele deu no lava-pés em João 13. Voltem os olhos para o exemplo que tem em Colossenses 3 sobre as nossas relações. Ser suporte um para os outros. Voltem os olhos para uma adoração, para uma entrega, para uma renúncia que vimos em Cristo. Esse chamado ao Evangelho, em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo somos supridos, em Cristo agora nós somos cheios. E agora a nossa caminhada e a nossa convicção de fé, nós podemos e devemos nos posicionar agora como aqueles que vão entregar. E esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande responsabilidade. Se a gente for brincar com a palavra responsabilidade e começar a procurar o significado dela, vai dar que tem que ser responsivo.
e daí a gente vai em responsivo e vamos vendo a etimologia, o significado, vai acabar em ser resposta. Então, se tu quer assumir uma responsabilidade, eu vou simplificar para ti. Tu deve ser resposta. Tu não vai terceirizar. Tu vai assumir agora a tua responsabilidade como filho de Deus, diante do preço pago na cruz. E tu vai ser uma resposta. Na igreja, na tua família, na tua casa, no teu ambiente profissional, agora tu tem algo a entregar. Aquilo que tu recebeu do Cristo. Qual é o nosso grande desafio? Vou pedir para projetar ali Lucas 9, verso 23. Sei que o culto de domingo de manhã é um culto mais quietinho, mais parado, mas eu queria pedir a ajuda de vocês nesse texto, para vocês lerem comigo. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Que desafio nós temos nas Escrituras. O que eu gosto, e tem nos outros evangelhos também tem, eu gosto do texto de Lucas 9, que vai falar diariamente. Diariamente tome a sua cruz. E eu acho que é necessário esse diariamente. João Calvino tem uma frase dele que vai falar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós vamos achar alguma coisa para tomar esse lugar que é do Cordeiro. Todos os dias nós vamos ter que ler Lucas 9, 23 ou nos lembrar dele. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Nós temos isso na ceia, aqui na igreja, a nossa liturgia, no primeiro domingo do mês, que a gente tem a mesa, a gente volta, a gente faz em memória, a gente relembra o sacrifício, a simbologia do pão, do cálice. Por vezes a gente deveria colocar um post-it, um lembrete no nosso celular com Lucas 9. Lembrar que diariamente a gente necessita da cruz de Cristo, mas não só da cruz de Cristo, como o sacrifício que ele fez e como o preço que ele pagou. Mas de Lucas 9 como uma cruz que nós devemos tomar. Que nós devemos nos negar para viver tudo aquilo que ele tem. Para a gente conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está lá em Romanos 12, vai falar que agora a gente deve apresentar o nosso ser, o nosso eu, como um sacrifício vivo. Mas nós temos uma grande resistência de pagar o preço, de negar o nosso eu. Não querendo me estender muito, e de forma muito simples, como uma conclusão do módulo de liderança, é muito importante a parte teórica, mas não vai servir de muita coisa no Evangelho, se tu não viver Lucas 9. Se tu não negar a si mesmo, se tu não tomar a cruz, se tu não tiver esse olhar para o Cordeiro de forma sacrificial, e tu confiar, crendo que o Senhor, Ele tem uma nova história, Deus tem algo novo para ti, tu ainda vai estar preso na tua personalidade. Tu ainda vai estar preso em teus sonhos e projetos. Tu ainda vai ficar preso na forma que tu conduzia, sem viver aquilo que Deus tem, não permitindo Deus te usar. Sei que não é costume, mas pode fazer aquele fundinho, vão tomar a liberdade. Eu sei que está sendo filmado e que os pastores não estão, mas vão tomar a liberdade hoje que eles não estão aí. E a gente tem um tempo ainda até o nosso horário se encerrar.
Até a Miriam está rindo das minhas falas. Queria ler com vocês João 14:6. Um texto muito conhecido. A gente já viu, tem em caminhão, tem em tudo que é embalagem de empresa cristã. Tá por aí esse texto. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A semana eu passei relendo o que seria o meu esboço. E esse texto não estava, a outra vez que eu ministrei o modo de liderança, ele não estava. E eu incluí ele ontem, porque eu fiquei com essa declaração. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Essa tem que ser uma declaração do nosso coração. Para a gente conseguir tomar essa cruz, para a gente conseguir negar a si mesmo, abrir mão das nossas carências e confiar naquilo que Deus tem, essa verdade tem que ecoar no nosso coração. Ele é o caminho, ele é a verdade, e nele eu tenho a vida. Essa verdade que destrói todo sofisma, todo engano, toda mentira. E ele é o caminho. Não há outro jeito de eu chegar até a Cristo. Não há outra forma de eu caminhar. E essa manhã eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Para a gente fazer uma oração, como eu falei, hoje não é tão teórico. Por mais que seja um culto do Ministério de Ensino, é uma mensagem mais curta, objetiva e que exige uma prática. E crendo, igual foi, nós cantamos, crendo que Deus ele está presente. Crendo também que Deus ele atua, que o Espírito Santo realiza. Eu queria te convidar nessa manhã a tu fechar os teus olhos. E tu pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração. A palavra hoje era sobre uma idolatria no coração, ídolos que nós erguemos. E eu creio que para destronar tudo isso, é só o Espírito Santo. Não é algo que eu vou falar aqui com o microfone. E tu, com as tuas próprias palavras, tu vai pedindo para o Senhor sondar. Sonda, Senhor, o meu coração. Aquilo que tem tomado o teu lugar. Tenho declarado com meus lábios que tu é o Senhor, mas por vezes, muitas coisas têm tomado esse lugar. Muitas coisas têm direcionado a minha vida, muitas coisas têm direcionado o que é a minha conduta, meus hábitos, meu estilo de vida, que não tem sido o Senhor. Meu padrão não tem sido Cristo, as Escrituras não têm sido a minha fonte, outras coisas têm me abastecido. E essa manhã eu peço, Espírito Santo, que tu venha iluminar. Vem trazer luz sobre aquilo que estava em trevas. Vem revelar aquilo que tem sido um ídolo na minha caminhada. Porque essa manhã eu declaro como lido que tu é o caminho, que tu é a verdade, que tu é a vida, mas também creio que tu é a fonte. Tu supre toda a minha necessidade. Eu creio e eu confio como lido que tu já me abençoou. Que tu derramou do teu amor, do teu Espírito Santo. Eu creio que tu tem um propósito, que tu tem um projeto de vida, que teus planos são mais altos. Eu creio que tu tem uma nova identidade, que teu projeto, teus propósitos não se limitam às minhas capacidades. Nessa manhã eu entrego confiando na tua condução. Confiando nos teus processos,
não mais tomando o controle, querendo algo agora, de forma imediata. Mas eu creio que tu, como um Deus Pai, tu tem o teu tratar, teu moldar, o teu lapidar. Há uma pedagogia de um Deus Pai trabalhando nos seus filhos. E eu peço, Espírito Santo, que tu venha ministrar o coração dos meus irmãos. Que nessa manhã, que o Cristo venha tomar o seu lugar no centro da minha vida. Que tu seja o Senhor, aquele em quem eu vou estar cultuando, servindo, me gastando agora para conhecer, não como mais um meio de realizar um favor, mas que tu seja o Senhor como um fim. Eu quero me relacionar contigo, Cristo. Eu quero te conhecer através da oração, mas também através da tua palavra, Deus. Espírito Santo, gera no meu coração um desejo e uma fome, Senhor, pelas tuas escrituras. Eu quero conhecer e ser suprido também através das tuas escrituras. Eu creio que elas foram inspiradas por ti. Eu creio que elas também são a tua voz, que tu também comunica através delas. Então eu quero ser suprido, abastecido, saciado nas tuas escrituras. E que nessa manhã, aquilo que tem sido fonte agora de satisfação e tem roubado a minha fome pelas tuas escrituras, Senhor, eu rejeito e eu entrego nessa manhã. Que a partir de hoje o meu coração, ele venha ter essa fome e esse desejo pela tua palavra, Senhor. Que o secreto venha me incomodar. Que eu venha ser despertado, incomodado pelo um secreto com o Senhor, em estar contigo e falar contigo, em ouvir a tua voz, em ser direcionado pela tua presença, Senhor. Isso tudo parece tão simples, parece que é o comum da nossa vida cristã, mas na prática é tão difícil, Senhor. E por nós mesmos, nós temos já os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso estilo de vida, somos roubados por tantas coisas. Não é por esforço que nós vamos conseguir, Senhor. E por isso nós oramos nessa manhã, pedindo o teu favor, pedindo a tua ajuda. Nós precisamos do teu Santo Espírito. Nós precisamos da tua condução, nós precisamos agora, Senhor, que tu venha nos constranger sobre coisas que estamos fazendo, que não glorificam o Senhor. Nós precisamos daquele incômodo no nosso coração, nos alertando de coisas que têm roubado o Cristo da nossa vida. Nós precisamos, Senhor, do teu comunicar. Não só de uma forma sobrenatural, mas crendo que tu usa pessoas, que tu tem nos inserido numa comunidade de fé, com irmãos que também são um instrumento teu, para nos alertar, para nos ajudar, para ser suporte, para nos fortalecer, para nos animar, Senhor. Então usa essas pessoas, Senhor. Essa manhã também, Senhor, quero destronar uma suficiência da minha vida, Senhor. Eu dependo do Espírito Santo, mas eu também preciso de uma igreja, de um corpo, de uma família na fé. Sozinho eu não vou conseguir esse caminho. E um Deus que desde Gênesis fala em nós, criamos a nossa imagem. E um Cristo que falou sobre corpo, sobre edifício. Eu não posso ser sozinho nessa caminhada de fé. Eu preciso de irmãos. Nessa manhã também quero entregar e destronar a suficiência no meu coração. Eu preciso de ti, Cristo, e preciso dos meus irmãos, para eu viver aquilo que Cristo tem, para eu ser completo, para eu ser tudo aquilo que Ele tem.
Eu preciso de uma família de fé. Eu preciso ser igreja com todos os meus irmãos e receber da vida deles a porção que tu confiou. Senhor, fala nessa manhã aos nossos corações. Mais do que isso, Senhor, traz a clareza daquilo que tu já fez na cruz. Eu sou suprido, preenchido e abençoado. Que eu venha me mover, Senhor, com esse entendimento, com essa consciência agora, de ser uma resposta, de expressar e manifestar o Cristo, que é o meu Senhor. Eu quero ser agora uma resposta para a sociedade, para a família. Então me fortalece, Senhor, e traz essa mentalidade, traz um renovo no meu entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Ai, meus queridos, estou terminando o culto. Para mim é um prazer, é um privilégio muito grande poder estar aqui ministrando. É a segunda vez que eu ministro no módulo de liderança, 4 finais de semana, domingo de manhã. Como eu falei, sou mais acostumado a pregar no Soma, o nosso culto de jovens. Fica o convite para vocês, sábado, 20 horas, nosso culto de jovens. Eu já estou com umas barbinhas brancas e estou vindo aí, então todo mundo é convidado a estar junto. Abrindo para vocês, podem sentar, gente, eu vou falar mais 5 minutinhos. É um desafio muito grande estar aqui em cima ministrando. Não só por ser domingo de manhã, mas estar ministrando para mim é um desafio pessoal. Aonde eu tenho que, tudo que eu preguei, estar vivendo. Romper a zona de conforto. Negar a mim mesmo e tomar uma cruz. E conseguir vir aqui, daí hoje de manhã eu cheguei e tinha esse microfone diferente. Daí eu, e daí parece, só um microfone é microfone. Mas na luta que eu já estava, qualquer coisa para mim já é um gigante. E daí tinha algo que era um alívio no meu coração. Os últimos 3 encontros não teve a transmissão, não ia subir para o YouTube. Daí hoje de manhã eu vi a Miriam chegando correndo. Deu, hoje vai ter. Daí dá um friozinho a mais na barriga. Gente, a gente tem que ter uma consciência daquilo que Cristo tem para nós. E daí o Evangelho, ele é uma loucura. Porque é muito diferente daquilo que eu costumo brincar com os jovens, é pegar uma folha de ofício e tu desenha quem tu é, os teus sonhos, os teus projetos, naquilo que tu é bom, as tuas habilidades, tu faz, os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. E daí tu pega aquilo que Cristo tem para ti, numa outra folha. Não são iguais as 2 folhas. Aquilo que Cristo tem para nós, e daí tem um grande desafio, quando nós olhamos aquilo que Cristo tem para nós. Nós olhamos para nós mesmos. E daí tu começa a olhar, eu não sou bom nisso. Não sei fazer isso. Hoje eu não sabia o que eu ia fazer com as mãos, deixa eu falar, o púlpito hoje não cai, com certeza. Fiquei aqui como apoio dele. E a gente vai colocando na nossa lista, a gente vai olhando, e daí vai tendo tantas coisas que Cristo vai pedindo para a gente fazer. Não só vir aqui pregar, mas tem tanta coisa que Cristo vai pedindo para nós fazer, liberar perdão, entregar uma palavra, orar. Igual eu falei, ser um auxílio, um suporte na vida dos nossos irmãos, no nosso ambiente de trabalho, a forma que a gente vai se posicionar e manifestar o Cristo. Nós começamos a olhar para nós mesmos e, não sou bom nisso. Talvez daqui a alguns anos, talvez seja de coisa para os pastores, para a liderança. E a gente vai olhando, a gente vai criando tanta coisa, olhando para nós mesmos e não estamos olhando da forma certa. Somos apenas um instrumento.
nas mãos daquele que pode todas as coisas. Nós oramos agora crendo num agir do Espírito Santo, não no agir daquilo que eu estava falando. É a mesma coisa na nossa caminhada. Não é crendo que eu sou bom o suficiente. Eu não sou mais o Senhor, eu não sou mais o ídolo. Não sou eu que vou realizar. Eu agora sou apenas um meio de manifestação do Cristo que habita em mim. E eu creio que Ele é capaz de realizar, apesar de mim. Então eu me posiciono agora com essa convicção e com esse entendimento. E se nós entendermos isso, aí mudou tudo. Aí nós nos posicionamos diferente. Aí vamos ser resposta. Os pastores não estão, mas como está sendo gravado, me permitam falar 1 minutinho só com eles. Culto hoje de manhã faz parte do Ministério de Ensino da igreja. Pastor Alberto é o responsável. Agora, o próximo final de semana, acho que é o Robertão no módulo de visão da igreja. Continua no mesmo formato, culto de ensino, escola de servos, tendo uma ministração da palavra normal, louvor. Queria só agradecer aos pastores, ao Ministério agora de Ensino, que é uma confiança. Falei sobre suportar uns aos outros, eles têm me suportado faz algum tempo. Não só me aturado pelo meu jeito, mas tem sido um suporte em me lançar mais longe. Talvez em algumas coisas, igual eu falei, que nem mesmo eu me enxergo. Quando apareceu a oportunidade, a reformulação do Escola de Servos, nós estávamos na reunião e ficou... Quem vai ministrar o módulo de liderança? Como eu falei para vocês, as 2 folhinhas, eu olhei a minha folhinha, naquilo que eu sou bom. E daí não é pregando, nem comunicando. Daí eu fiquei quieto, ainda mais que era domingo de manhã, né? Então nisso eles têm sido um suporte. Eles têm visto algo em mim que nem eu mesmo tenho visto. Tem me acreditado e confiado, tanto que hoje nem aqui eles estão. Fiquei com a responsabilidade do culto. Queria agradecer, é um privilégio, uma honra poder estar servindo no Ministério de Ensino, estar aqui junto com vocês. Foram 4 finais de semana, domingo de manhã, teve domingo de manhã chovendo, frio. Para mim é muito bom estar aqui. Estar aqui com vocês, poder ministrar as Escrituras e crescer junto com vocês. O que eu preguei, eu não estou isento disso. Preguei sendo pregado com vocês. Os 4 encontros. Sobre a forma que eu tenho que me posicionar, a forma que eu tenho que me enxergar, a forma que eu tenho que ter a consciência do Cristo. Me lembraram aqui dos visitantes. Tem alguém nos visitando? Tem, olha aí, tem 4 pessoas. O pessoal da portaria, vão pegar os dados de vocês. A gente fica muito feliz em ter vocês aqui juntos. Só queria dar um recado, hoje tem culto às 19h30. Também são muito bem-vindos, a gente deseja, na verdade, domingo de noite ver a casa cheia, receber daquilo que Cristo tem comunicado para a igreja. E assim nós encerramos o nosso culto, nós encerramos o nosso módulo de liderança, pessoal. Fiquem com a paz de Cristo, um ótimo domingo para todos. Aqueles que forem fazer um churrasco agora domingo, eu estou disponível.